vamos para a palavra. Eu queria compartilhar com vocês Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Tiago 4, a partir do versículo 13. Quem achou, dá um sinal, diz um amém. Quem não achou, Escola de Sabedoria Bereia. Aleluia. Amém. Tiago 4, 13. Eis agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que há de acontecer amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um tempo e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora, vós gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pai, nós te bendizemos, Pai. Pai, te bendizemos pela Tua palavra que é viva, Senhor. Pai, ela foi lida, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, Santo Espírito, que prepare os nossos corações para receber a Tua palavra. Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor venha preparar os nossos corações para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, não deixe que sejam palavras meramente humanas, não deixe que sejam palavras meramente de conhecimento, mas que sejam palavras vindas do alto, Pai. Que sejam palavras vindas diretamente do Teu trono para nos edificar. Que possamos sair daqui transformados pelo poder que há na Tua palavra. Santo Espírito, nós te pedimos, fique à vontade, pois a Tua palavra diz que é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nessa manhã, nós te pedimos, fique à vontade no nosso meio e traga a Tua palavra a nós, para que possamos sair daqui transformados em a imagem do Senhor. É o que te pedimos nessa manhã, por nome de Cristo Jesus. Amém. Essa palavra de Tiago, creio que é uma passagem até bem conhecida. O livro de Tiago é um livro fantástico. O livro de Tiago, ele faz algumas correções ao povo de Deus que é incrível. Tiago vai falar da língua, cara, é fantástico o Tiago falando da língua. O homem que consegue dominar a língua, ele vai dizer que ele é capaz de dominar todo o corpo, velho. Você vê o poder que tem na língua, e Tiago, ele fala a respeito dessas coisas. E é algo fantástico. E eu meditando, pedindo a Deus uma palavra, ele me levou a essa passagem de Tiago 4, a qual ele vai dizer a despeito do planejamento humano. Ele vai dizer a despeito das nossas presunções, dos nossos planos, dos nossos sonhos, do desejo do nosso coração. No capítulo 13 ele já começa, e vós que dizeis, hoje iremos, faremos, ou amanhã iremos, faremos contratos, ganharemos, prosperaremos, ficaremos ali anos, e vamos ganhar dinheiro e vamos ser bem-sucedidos. E ele já começa dizendo, e vocês agora que dizem essas coisas? Aqui já quero deixar algo bem claro, que eu não sou contra sonhos, eu não vou fazer uma palavra contra projetos, contra planejamentos, não me entenda dessa forma. Mas o que o Tiago está querendo nos chamar a atenção é como planejamos a nossa vida. Ele vai dizer que nós que temos muitos sonhos, e eu creio que nossa geração é uma geração de grandes sonhos, é um povo que sonha, que tem grandes projetos. Principalmente nessa nossa era, que é uma era da informação, uma era que tudo chega muito rápido das nossas mãos, nós somos levados a ter grandes sonhos, a desejar coisas grandes, porque nós temos acesso às coisas na palma da nossa mão. Quando nós percebemos, fulano viajou para tal lugar e ele postou as fotos, é lindo. Fulano foi para tal lugar, fulano comprou alguma coisa, você viu aquela roupa que a pessoa estava usando, que coisa chique. Isso tudo vai chegando às nossas mãos. E isso nos leva a sonhar, cara. E nós vivemos numa geração que muitas das vezes tem sonhado muito, mas nós muitas das vezes temos vivido uma geração frustrada.
porque ela sonha os sonhos que não são seus. Nós vivemos em uma geração que se tornou, de certa forma, refém de doenças psicológicas, porque muitas das vezes não consegue alcançar os seus objetivos, os seus planos, os seus projetos. Criam grandes metas, grandes coisas, e fala assim, não, cara, o meu projeto, o meu plano é bom e vai dar certo, o Senhor está comigo, é coisa maravilhosa. E quando vai ver, fala assim, nossa, cara, por um detalhe não aconteceu. O que tem de errado com a minha vida? Por que só comigo não acontece? Por que isso, poxa, eu estava tudo certo, eu planejei, eu coloquei, eu fiz e estava tudo perfeito, eu achei que daria tudo certo. E de repente as coisas não fluem, não acontecem. Mas a palavra de Deus em Jeremias 17, a partir do versículo 9, ela vai dizer sobre o nosso coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o vosso coração e provo as entranhas. Isto é, para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Nós, muitas das vezes, nós achamos que o nosso plano, o nosso projeto, ele é bom. Aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente planejou é muito bom, cara. Você fala assim, cara, por que não deu certo? Estava tudo tão perfeito assim, as coisas estavam tudo se encaixando, mas de repente não aconteceu. E no seu coração você fala assim, cara, mas era bom. Mas Deus, ele faz essa pergunta, ele vai fazer essa afirmação em Jeremias: enganoso é o coração humano, quem o conhecerá? E aqui muitas das vezes, lendo essa passagem, a gente pode dizer assim, quem pode conhecer o coração do outro ser humano? O ser humano realmente ruim, a outra pessoa ela tem projetos maus, mas não. Ali ele está dizendo de si próprio, quem o conhecerá? Quem de nós é capaz de dizer que conhece todas as intenções do nosso coração? O Senhor Deus, ele faz já uma afirmação, fala assim, eu sou o Senhor, eu esquadrinho o vosso coração, eu que sei o vosso coração. Eu sei que muitas das vezes, se eu te dar aquilo que você está pedindo, aquilo que você está pensando, você se perde. Talvez se eu entregar tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você está planejando, você se perde. E muitas das vezes o Senhor, para não nos perder, Ele prefere não nos dar aquilo que nós queremos. Porque é preferível um filho emburrado do que um filho perdido. Um filho dentro de casa, muitas das vezes emburrado, é melhor do que um filho na rua perdido. Porque um filho emburrado, ele está dentro de casa, está ali, você está vendo, ele está com cara feia, está com cara amarrada, mas ele está dentro de casa. Mas um filho perdido, ele está aos seus próprios cuidados. E Deus, ele não quer nos deixar aos nossos próprios cuidados. E eu pensando, meditando a respeito dessa passagem, quando a gente fala sobre os nossos projetos, os nossos próprios sonhos, eu fico admirado o quanto que nós somos incapazes. A nossa capacidade humana ela é muito limitada. E nos últimos 15 dias, mais ou menos, todos nós temos planos, projetos, né? E me aconteceu algumas coisas que eu falei assim, cara, isso foge do nosso controle. Tinha projetos e de repente me deparei com uma gripe. Aí você pensa assim, cara, mas gripe é uma coisa tão normal, né? Mas talvez você está aqui com projetos para a semana e de repente uma gripe te coloca de cama. Talvez você está aqui, tem projetos, tem coisas e de repente uma dor de garganta te limita. Você já não consegue produzir aquilo que você imaginou, aquilo que você se propôs, aquilo que você achou que conseguiria fazer por causa de uma coisa mínima, que você olha e fala assim, cara, isso é tão pequeno, isso é tão nada, e agora eu já não consigo mais realizar aquilo que eu achei que conseguiria. Nós, há um tempo atrás, bem recente, né, vivemos um surto de dengue. Cara, e acho que a dengue é algo que assim, você pode colocar nesse exemplo, porque um inseto tão
insignificante. Ele é capaz de parar ser humano por dias. E às vezes nós somos cheios de si, falamos assim, não, eu consigo, eu estou forte, eu sou capaz, e de repente, bichinho minúsculo. Aí você se pega em uma situação que você não consegue ter controle. Uma situação que você não consegue fazer nada para mudar aquela situação, você simplesmente tem que esperar. Você simplesmente tem que parar e falar assim, é o jeito, não tem o que fazer. E lá em Isaías 40, a partir do versículo 27, o Senhor, ele vai falar algo a esse respeito. Por que dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Próximo. Não sabeis, não ouvis o que o Eterno, Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? E insondáveis são os seus entendimentos. Dá força ao cansado e multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Nós, quando tentamos na força do nosso próprio braço, Isaías vai dizer, ei, vocês não estão entendendo? Vocês estão achando que isso está acontecendo, que é porque Deus não está te vendo? Não, não é isso. Não é porque Deus te esqueceu, não, muito pelo contrário. O guarda de Israel, o Deus eterno, ele não dorme, ele não dormita. Ele está a todo tempo, ele não se cansa. Ele está a todo tempo te contemplando. Mas até os mais jovens, os mais fortes, aqueles que podem dizer, eu tenho uma grande capacidade, o meu intelecto é bom, eu sou inteligente, eu tenho força, esses também se cansarão. Esses também, e a Bíblia é fantástico, porque ele vai dizer que certamente eles cairão. Ele não está dizendo que pode ser que o jovem se canse, pode ser que o jovem venha se cair. Não, certamente os mais jovens, os mais fortes, eles também se cansarão e eles cairão. Mas no versículo 31 ele vai dizer, mas os que esperam no Senhor, eles podem passar por dificuldade, eles podem ter momentos de contratempo, eles podem ter momentos de abatimento, mas eles renovarão a sua força no Senhor. E nós precisamos entender isso. Porque nós de nós mesmos, nós somos falhos, nós somos fracos. Como eu acabei de citar, pequenas coisas podem tirar-nos totalmente do nosso projeto, do nosso plano. Coisas simples, cara, um resfriado, uma mudança de tempo, acabou. Você está ali, nariz fungando, corpo ruim, não consegue executar suas coisas. Mas aqui o Tiago, o apóstolo, vai dizer, ei, não é que vocês não tenham que planejar, é que vocês precisam entender como planejam as coisas. Não é que vocês não tenham que sonhar, não é que vocês não tenham que fazer os seus projetos, não, muito pelo contrário. Planejem, sonhem, mas não vivam frustrados. Entenda como se planeja, entenda como se projetam os seus dias, porque o vosso amanhã não está na palma das suas mãos. Mas porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós temos uma certeza. E lá em Isaías ele vai dizer a respeito disso. Ei, não está dizendo que nós, cristãos, não está dizendo que nós, o povo de Deus, não vamos ter problemas, não. Muito pelo contrário, nós também teremos problemas. Só quem tem problema que precisa de renovo. Se tivesse tudo certo, você não precisaria ser renovado. Mas ele vai dizer, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, terão suas forças renovadas, não por si mesmo, mas pelo Senhor. Então nós precisamos entender que os nossos planos, os nossos projetos, eles têm que estar pautados no nosso Deus.
Eu preciso ter isso em meu coração, cara. Por mais que eu tenha muitos sonhos, por mais que eu tenha muitos projetos, por mais que eu tenha muitas coisas que eu queira executar, eu necessito de que os meus sonhos, de que os meus projetos estejam firmados no Senhor. Na sua força, cara, desculpa te dizer, você vai fracassar. Uma hora ou outra você vai vacilar e você vai falar assim, cara, estava tão perto, eu estava tão próximo. Mas olha o que Tiago vai dizer no versículo 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Se vocês conseguirem na força do seu próprio braço, vocês se gloriariam da sua força e não teria dado glórias ao seu Deus. E ele vai dizer que quem tem essas presunções é do maligno. E quantas das vezes, volto a dizer, que a gente faz projetos, faz planos e não lembra de perguntar ao Senhor quais são os planos deles para a nossa vida. Nós esquecemos de perguntar ao Senhor, Senhor, o que você tem para a minha vida? E esses dias eu tive, vamos dizer assim, o desprazer de contemplar algumas situações, né, que nos leva a refletir muito, principalmente a mim. Ontem à tarde eu tive o desprazer de estar num velório de um rapaz muito novo. E isso me leva a refletir a respeito da vida. Você vê a família falando de sonhos, de projetos, de coisas que sonhava, planejava para ter com os outros. Assim, não, ele tinha sonhos para a filha, tinha sonhos para os amigos e acabou. Se encerrou ali. Agora não tem mais planos, não tem projetos, findou-se. E isso me dá um senso, esse tipo de situação me dá um senso de urgência muito grande. Porque, cara, nós não sabemos até quando teremos o fôlego de vida. Nós não sabemos até quando nós teremos tempo para realizar. Nós brasileiros, nós temos a grande mania de deixar tudo para o amanhã. O regime é segunda-feira, a faculdade, os estudos ano que vem, os nossos sonhos, os nossos projetos, a gente vai tudo adiando. Não, amanhã eu faço, depois de amanhã eu começo. Eu vou consertar minha vida com Deus, eu vou melhorar com Deus, eu vou passar a orar mais, eu vou jejuar, mas amanhã eu começo. Aí amanhã esquece, não, amanhã eu começo. Depois, semana que vem eu faço. E depois eu faço. Cara, Tiago vai dizer, a gente acabou de ler, o que é a vossa vida. O que é a vossa vida? Ele vai comparar a nossa vida como um vapor, como uma neblina. Cara, e vapor, neblina, por mais que sejam densos, por mais que esteja ali, que você fala assim, você passa numa neblina, você fala assim, está densa, você não consegue enxergar tão distante. Basta um simples vento provindo dos céus. E acabou. Basta um simples vento provindo do céu e aquela neblina se desfaz. Pode estar ali, aquele vapor subindo, você sente o calor, você fala assim, está presente aqui, mas de repente some, se esvai. E nós precisamos entender isso em nossos dias, cara. Nós precisamos nos despertar, nós precisamos reagir para as coisas. Quinta-feira estávamos aqui conversando na resenha com os homens, e eu conversava com o Regis antes do culto, e mês 6, cara, está nas portas, meio do ano. E isso eu queria que vocês refletissem a respeito disso. Qual dos seus projetos para 2024 já saiu do papel? Qual dos seus projetos, qual dos seus planos, qual dos seus sonhos, o que você planejou para viver com Deus, o que você planejou para viver com a sua família, que você já tirou do papel?
Porque planos, projetos, sonhos, cara, se for para ficar no papel, se for para ficar na mente, não vale de nada. Muitos costumam dizer que o papel aceita tudo, cara. O papel aceita qualquer coisa. Mas e aí? O que você tem se movido para tirar do papel dos seus sonhos? Até quando você vai ficar nessa, sonhando, planejando, projetando, eu quero, eu espero, e simplesmente de braços cruzados, porque amanhã eu faço, amanhã eu começo. Ah, depois de amanhã vai dar certo. Cara, a nossa vida é como um vapor. Nós temos o hoje, nós temos o agora. Cara, nós precisamos ter esse senso de urgência em nossos corações, porque quando se tem um senso de urgência, nós fazemos as coisas mais bem feitas. E se fosse colocado para nós hoje, que essa seria a nossa última oportunidade de cultuar a Deus em vida, será que você teria louvado da maneira que você louvou? Será que se essa fosse a última oportunidade que você tivesse de estar na presença de Deus, na casa de Deus, será que você oraria como você orou? Será que se você soubesse que essa é a última oportunidade que você tem de ouvir uma palavra, de celebrar uma palavra, de prestar um culto ao seu Deus, seria exatamente essa a sua postura? Será que você, se pegasse hoje, Deus falasse com você, assim, ei, esse é seu último culto, é sua última oportunidade em vida de me bendizer, esse seria exatamente o seu posicionamento? Porque nós vivemos uma vida e queremos ficar nos reservando. Ah, não, eu não vou fazer assim não, porque se o outro me olhar. Ah, eu não vou fazer assim não, porque eles vão achar que eu sou meio esquisito, eu sou meio doido. Ah, eu não vou fazer não, porque eu ainda sou muito jovem. Ah, eu vou esperar um pouco mais. Ei, nós temos o hoje, nós temos o agora. Cara, sirva a Deus com o primeiro amor, como se fosse a primeira vez, mas com a intensidade, pensando que pode ser a última também, porque nós não temos amanhã. Se o Senhor quiser, se for da vontade dEle, nos recolher hoje, cara, nós temos que estar prontos. Como o apóstolo Paulo diz, ei, no dia que chegar a minha vez, eu tenho certeza que eu combati um bom combate, guardei a carreira, mantive-me de pé. E nós precisamos entender, meditar, refletir a respeito destas coisas. Tiago, ele traz ensinamentos profundos. E ele vai dizer no versículo 15, ao invés de dizer que amanhã iremos, amanhã faremos, ou hoje iremos e faremos, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Volto a dizer, temos o hoje, temos o agora. Lá em Provérbios 16, a partir do versículo 1, do homem são as preparações do coração, mas o Senhor é que dá a resposta da língua. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor é quem pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Tem uma outra versão que vai dizer, apresenta o Senhor as tuas obras e todos os seus pensamentos serão bem-sucedidos. Confia no Senhor, porque nós fazemos planos, ele vai dizer, ei, os homens fazem planos e é bom planejar, mas a resposta ela vem de Deus.
Os homens fazem planos, mas quem está apto para dar a resposta é somente Deus. Para nós, Ele vai dizer que tudo seria bom, e nós achamos que os nossos projetos muitas das vezes são bons, mas quem esquadrinha o coração é somente Deus para dar a resposta, quem pesa o Espírito é Deus para dar a resposta. Mas no versículo 3 ele vai dizer: ei, confia ao Senhor, apresenta ao Senhor, se alinhe com Deus, e então será bem-sucedido em todas as coisas. Nós temos um Deus e Ele nos faz uma afirmação em Provérbios: ei, você não precisa estar ansioso pelas coisas, você só precisa me apresentar o seu projeto, você só precisa confiar em mim, você não precisa depender da força do seu braço, confie em mim, esteja dependente única e exclusivamente de mim, porque em todas as coisas, vocês serão bem-sucedidos. Nós precisamos ter isso, nós precisamos entender isso. Por que nós muitas das vezes não conquistamos? Por que muitas das vezes nós não avançamos? Porque nós não estamos em conformidade com os céus. Porque muitas das vezes nós não rompemos naquilo que nós queríamos. E nós ficamos perguntando a Deus: Deus, por que isso não acontece? Por que isso ainda não aconteceu? Deus, meu projeto é tão bom. Por que as coisas não viram para mim? E Deus está nos chamando essa manhã: ei, alinhe sua vida com os céus, alinhe sua vida, seus projetos, sonhe os meus sonhos, sonhe aquilo que eu tenho preparado para você, sonhe aquilo que eu quero para a sua vida, e todos os teus planos serão bem-sucedidos, porque eu bem sei o que tenho para vós, diz o Senhor dos Exércitos, planos de bem e não de mal, para dar o fim a qual esperais. A partir do momento que nós estivermos em conformidade com os céus, a partir do momento em que nós estivermos alinhados com Deus, os nossos projetos, os nossos planos, não forem simplesmente para a nossa honra, não forem simplesmente para que nós venhamos ter a nossa vida glorificada, mas para que o reino dele avance, para que nós venhamos mostrar Cristo vivo em nós. A partir desse momento, nós seremos bem-sucedidos em tudo. Nós seremos bem-sucedidos em tudo. Deus, Ele não faz uma reserva assim: vocês vão ser bem-sucedidos em algumas coisas, não. A partir do momento que nós estivermos alinhados com Ele, que nós estivermos entendendo o que Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, ei, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e o prazer do nosso Pai é fazer com que Cristo seja estabelecido na face da terra. A partir do momento que já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive, ei, você pode ter certeza que o plano de Deus vai ser ao nosso favor. Você não vai precisar ficar dando murro em ponta de faca, você não vai precisar de ficar se esvaindo, se matando, não, porque quem sonha os nossos sonhos vão ser Deus. A partir do momento em que nós colocarmos a nossa vida em conformidade com os céus, ei, se prepare para ser bem-sucedido em tudo. Para ser bem-sucedido em tudo. Ei, a Bíblia vai dizer que eu posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Não é algumas coisas que você pode, não, são todas as coisas. Todas as coisas. Seja momentos difíceis, ei, você pode suportar porque o Senhor está contigo. Se for momentos de crise, você pode suportar porque o Senhor não te abandonou. Se for momentos de alegria, ei, você vai glorificar ao nome dEle porque Ele é contigo. Nós podemos todas as coisas, mas não é na nossa força, não é no nosso braço, não é no nosso querer. Nós podemos todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. É por meio dele que nós podemos todas as coisas. Que nessa manhã você possa se colocar de pé e refletir a respeito dessa palavra. Refletir a despeito do que do que as Escrituras vão nos ensinar por meio de Tiago. Ei, não fiquem fazendo planos vazios, não fiquem projetando coisas que vão se perder com o vento, não fiquem com
tantas coisas que com o tempo vão se esvair. Não fiquem colocando a sua esperança num futuro. Amanhã vai ser melhor. Ei, não espere um amanhã melhor. Faça um hoje incrível. Não espere amanhã, não. Faça o melhor que você tem, nas condições que você tem, até ter condição de fazer melhor ainda. Não espere condições melhorar, não espere coisas se mudarem, não. Mova-se você, se alinhe primeiramente com Deus, esteja em conformidade com os projetos dEle. E então os nossos sonhos, e então aquilo que nós esperamos nele serão estabelecidos. Muitas das vezes nós chegamos, corremos, tentamos e fazemos e nada muda. Mas nessa manhã o Senhor te chama, ei, se achegue a mim. Ei, eu não quero que vocês fiquem escorregando, patinando. Não. Eu tenho algo extraordinário para o meu povo. Eu tenho algo fantástico para vocês. Nós precisamos nos firmar nele. Que nessa manhã você possa entregar os seus projetos na mão dele. Eu não sei o que você espera do Senhor, eu não sei aquilo que você tem planejado para o seu futuro, eu não sei aquilo que você espera para o seu amanhã. Mas ei, eu sei de alguém que está nesse lugar e ele é contigo. Que nessa manhã você possa apresentar para o Senhor todo o seu coração, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita nele. Pai, nós nos apresentamos a Ti, Pai. Pai, nós muitas das vezes chegamos até aqui sonhando somente os nossos sonhos, querendo muitas das vezes somente aquilo que nos beneficiaria, Pai. Pai, mas nessa manhã nós cremos e entendemos que o Senhor nos chama primeiramente para um concerto. Nós cremos e sabemos que primeiramente o Senhor tem nos chamado para estarmos em conformidade com os céus. Nós cremos e sabemos que se estivermos em conformidade com o Senhor será sempre conosco. Pai, nós te apresentamos as nossas vidas, Pai. Pai, nós te apresentamos o nosso amanhã, Senhor. Pai, porque nós, no nosso braço, nós jamais conseguiríamos coisa alguma. Mas nós cremos num Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou que podemos pensar, ó Pai. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos, Pai, toma o nosso amanhã, toma as nossas vidas em Tuas mãos, guarda a nossa casa, Senhor. Senhor, protege os nossos familiares, ó Pai. Pai, nós pedimos ao Senhor ser conosco por onde quer que formos, ó Pai. Pai, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que os nossos sonhos venham estar em conformidade com os céus, ó Pai. Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, que nós possamos testemunhar Cristo vivo através de nós. Pai, que nossos sonhos, os nossos projetos não venham ser somente para a nossa vanglória, que não venham ser somente para que nós venhamos ser estabelecidos, mas que venha ser para que o reino do Senhor, para que a glória do Senhor seja estabelecida sobre a face dessa terra. Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, te apresentando os nossos dias, te apresentamos o nosso amanhã e te pedimos, Pai, ser conosco por onde quer que formos, meu Deus, que por onde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés, ó Pai, que a Tua presença venha ser conosco, meu Senhor, que por onde quer que nós andarmos, ó Pai, a Tua presença venha ser ao nosso favor, Pai, onde quer que nós colocarmos as nossas mãos, que a Tua bênção, que a Tua prosperidade, que a Tua provisão seja estabelecida, Pai, Pai, que onde quer que nós tocarmos, ó Pai, a bênção do Senhor venha ser manifesta, Pai, Pai, que por onde quer que nós proferirmos uma palavra, que seja Cristo vivo, Pai, que seja Cristo vivo através de nós, ó Pai. A Tua palavra diz que se estivermos em vós, ó Pai, e as minhas palavras estiverem em nós, Pai, que de dentro de nós fluirão rios de águas vivas, ó Pai. Pai, que a Tua vida, que os Teus rios fluam de dentro de nós, Pai, que nós venhamos expressar, ó Pai, a mais perfeita adoração para o Senhor, por onde quer que nós formos. Meu Senhor, eu clamo a Ti e te apresento as nossas vidas, te apresento os nossos dias, Pai,
gente coloca, ó Pai, toda a nossa confiança, Pai, toda a nossa esperança não está em carros, não está em cavalos, ó Pai, mas nós faremos menção única e exclusivamente do Senhor, nós faremos menção única e exclusivamente do Deus vivo. Meu Senhor, eu te apresento, ó Pai, te apresento as nossas vidas e lhe peço, ó Pai, ser conosco em tudo, ser conosco em todos os momentos e que nós venhamos te louvar e te bendizer por onde quer que formos, por onde quer que andarmos, ó Pai, que nós venhamos te glorificar. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o